Hoje nosso mundo digital nos permite a fazer viagem cada vez mais rápida. Então se segurem na poltrona e vamos te levar a uma viagem direto ao passado, pela península onde o sol brilhar forte, lugar de um povo incrível e acolhedor. Projeto Pequeno 7 e do de Trindade, canal The Seventh Seal, o sétimo selo. The Book That Changed the World, o livro que mudou o mundo, apresenta o homem de Midian, o Mar Vermelho, ligação vital entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Por séculos, ele foi um corredor de povos, culturas e impérios. E ao se aproximar do norte, suas águas se dividem em dois caminhos: o Golfo de Suez, a rota mais direta ao Mediterrâneo, e o Golfo de Aqaba, estreito e profundo, guardado por montanhas vermelhas e desertos sem fim. Foi nesse cenário grandioso, entre montanhas rochosas e vales secos, que a história de um homem mudaria para sempre os rumos da fé e da civilização. Seu nome era Jetro, sacerdote de Midian, guardião de tradições ancestrais. Os midianitas eram um povo nômade do deserto, descendentes de Abraão com Quetura. Viviam em tendas de couro de cabra, movendo-se de acordo com as estações. Suas riquezas não eram cidades muradas, mas sim rebanhos, poços de água e caravanas comerciais que cruzavam as rotas entre o Egito, Canaã e a Península Arábica. O deserto moldava seu caráter: homens, resistentes, mulheres habilidosas, vida simples, mas marcada pela espiritualidade. Seus rituais eram feitos sob o céu estrelado, e os sacerdotes, como Jetro, tinham não apenas função religiosa, mas também política e judicial. Jetro era um desses homens, um líder espiritual respeitado, que conhecia as antigas leis do deserto, as rotas das caravanas e o valor da hospitalidade. E foi sob sua tenda que um fugitivo egípcio encontrou abrigo, um homem que carregava no coração a memória de uma escravidão e a esperança de um chamado maior. Seu nome era Moisés. Naquele tempo, Moisés havia fugido do Egito, após matar um feitor que maltratava um hebreu. Perdido, encontrou refúgio em Midian, onde foi recebido por Jetro. A hospitalidade no deserto não era apenas um gesto de bondade, mas uma lei sagrada. Nenhum viajante poderia ser deixado sem água, pão e abrigo. E Jetro cumpriu essa tradição ancestral. Ele acolheu Moisés em sua família, deu-lhe sua filha Zípora como esposa. E por 40 anos, Moisés pastoreou os rebanhos de seu sogro, aprendendo a caminhar nas trilhas do deserto, a lidar com a escassez, a guiar homens como quem guia ovelhas. O silêncio das montanhas, o calor do sol ardente e a convivência com Jetro moldaram em Moisés a paciência, a liderança e a sabedoria que um dia seriam necessárias para conduzir um povo inteiro. Mas Jetro não foi apenas um sogro generoso. Ele se tornou um conselheiro. Quando Moisés libertou Israel da escravidão e guiou milhares pelo deserto, foi a voz de Jetro que trouxe ordem ao caos. Ele lhe ensinou a arte de governar. Escolhe homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, inimigos da avareza, e coloca-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Assim nasceu uma estrutura de liderança que ecoaria séculos depois. Jetro, um sacerdote estrangeiro, um homem simples do deserto, mas que, em silêncio, ajudou a moldar o destino de um povo inteiro. Sua sabedoria, forjada entre caravanas e oásis, atravessou gerações. Corredor de povos e impérios. Seus golfos Suez e Aqaba foram testemunhas de caravanas, guerras e encontros que moldaram a história da humanidade. Ao leste do Golfo de Aqaba, entre desertos rochosos e montanhas avermelhadas, estava a antiga terra de Midian, uma região onde o silêncio do deserto era quebrado apenas pelo som de rebanhos e pelo cântico de tribos nômades. Foi aqui que viveu Jetro, o sacerdote de Midian, homem de sabedoria ancestral, conselheiro de pastores e comerciantes, guardião de tradições antigas. Os midianitas eram descendentes de Abraão e Quetura, mencionados no Gênesis. Eles não viviam em cidades muradas como os egípcios ou cananeus. Sua vida era nômade, baseada em tendas de lã de cabra, rebanhos de ovelhas, cabras e camelos. Arqueólogos identificaram que os midianitas ocupavam uma vasta região, do noroeste da Arábia, próximo a Edom, até partes do Sinai e do Neguev. Seus acampamentos se moviam em busca de água e pastagem, mas havia algo que os tornava únicos. Eles controlavam rotas comerciais que ligavam o Egito, o norte da Arábia e a Mesopotâmia. Essas rotas eram chamadas de rotas do incenso, onde caravanas transportavam especiarias, resinas aromáticas e metais preciosos. Eram caminhos árduos, cruzando desertos pedregosos e montanhas, sempre guiados por homens que conheciam os segredos do terreno. A arqueologia descobriu cerâmicas típicas da cultura midianita, em áreas do Sinai e até próximo a Edom.
Esses vestígios indicam que Midian não era apenas uma tribo isolada, mas um povo ativo nas rotas internacionais do comércio. E foi no coração dessa cultura que Moisés encontrou abrigo. A vida espiritual dos midianitas era marcada por altares de pedra erguidos no deserto. Alguns sítios arqueológicos revelam círculos de pedras e pilares, que eram usados em rituais sob o céu aberto. Seus sacerdotes, como Jetro, eram líderes espirituais e também juízes. Eles ensinavam leis orais, transmitidas de geração em geração. Os nômades acreditavam que a hospitalidade era um dever sagrado. Recusar pão, água ou abrigo a um viajante era desonrar não apenas o clã, mas também os deuses que observavam do céu. E foi por essa lei do deserto que Moisés foi recebido. O homem estrangeiro, fugitivo, mas que encontrou em Jetro não apenas um protetor, mas um guia espiritual. Durante 40 anos, Moisés viveu entre os midianitas. Aprendeu a ler o deserto, as trilhas invisíveis, os sinais do vento, o silêncio das estrelas. O deserto se tornou seu mestre. E Jetro, seu conselheiro, mais tarde, quando Moisés libertou Israel da escravidão, foi Jetro quem lhe ensinou algo vital: que governar um povo não era apenas guiar multidões pelo deserto, mas saber dividir responsabilidades, ouvir os anciãos e respeitar a ordem da comunidade. A conexão entre povos ou os midianitas, apesar de não serem hebreus, tinham raízes ligadas a Abraão, e isso tornava a convivência com Moisés ainda mais significativa. Eles eram parentes distantes, unidos pela memória ancestral do patriarca. E em meio a essa ligação, o sacerdote do deserto se tornou peça-chave na formação de Israel como nação. Um homem cuja sabedoria atravessou fronteiras, ecoou no tempo e ajudou a moldar o destino de Israel. Você já conhecia a história dos povos de Midian e sua relação com os hebreus? Esta é a história de Jetro, o sacerdote de Midian, um homem que guiou, protegeu e aconselhou, e que deixou sua marca na fé e na história da humanidade. Inscreva-se no canal The Seventh Seal, o livro que mudou o mundo. Ative o sino e comente. Você já conhecia a história de Jetro, o sogro de Moisés? Porque aqui no Pequeno Set Studio sempre há uma nova história, aguardando para ser revelada.